TV Informativo. Aqui o Vale se vê. O MotoGP 1000 do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, que aconteceu no fim de semana em Santa Cruz do Sul. Daqui a pouco pela Série Ouro, o Clássico dos Vales, o Clássico da Solidariedade. Tem a LAF e a Soeva. E a decisão da Supercopa Gaúcha vai ser aqui em Lajeado. É agora, no Papo de Boleiro. E o fim de semana foi de muita movimentação no Autódromo de Santa Cruz do Sul. Teve corrida de moto, Diogo Botti, o Moto 1000 GP, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. E nos interessa muito mais porque tem a participação, não só porque é aqui pertinho, né, que é no Rio Grande do Sul, mas porque tem a participação do Herbert Pereira na categoria 250. Pois é, a única etapa gaúcha, né, Márcio, do Moto Velocidade, Campeonato Brasileiro aí, que disputaram a sua 6ª etapa nesse final de semana, ali no Autódromo Internacional de Santa Cruz, e mais uma vez o Herbert aí na categoria GPR 250, né, mudando de equipe, depois, a segunda mudança de equipe do Herbert no ano aí. A questão da crise financeira começa a afetar também as equipes de moto velocidade, não só isso, mas a questão envolvendo o esporte de modo geral, né? O Herbert acabou mais uma vez mudando a sua equipe, mas isso aí valeu muito. Eu acho que fez uma prova exemplar até. Teve uma confusão. Tu estava lá, né, Márcio? Tu pode dizer de repente como é que foi lá. A cor do cidadão reflete. Pois é, teve uma disputa ali, até pelo pódio, eu acho que era a briga, né? E o Herbert acabou sendo desclassificado. Nós acompanhamos junto com os colegas do Informativo, acompanhamos esse evento lá em Santa Cruz do Sul. E o Herbert, que largou em segundo, largou na primeira fila ali em segundo, né, essa primeira corrida pela nova equipe, e estava fazendo uma baita na corrida. Ele variava, são 10 voltas, né, Diogo? Ele variava entre segundo e quarto lugar a cada vez que ele passava por onde nós estávamos, que era no ponto da bandeirada. Do box ali. É. E neste ponto, exatamente passando ali na reta do box, o menino que integra a antiga equipe dele, quando você imagina quando dá aquele bolotão de moto assim na reta, e estava muito parelho. Então o primeiro se destacou, já estava lá à frente, mas os demais todos emparelhados ali, e neste momento dá um toquezinho de ombro, e até o Herbert diz que ele teria tentado segurar o seu freio, alguma coisa do tipo assim. As imagens mostram, você está vendo aí. Mas, e aí ele revidou. Aí perdeu a razão, né, Márcio? Revidou, ele empurrou, né? Ele deu uma socada no cara. Os dois poderiam ter causado um acidente grande. Aconteceu um acidente, você está vendo aí na imagem, mas sem envolvimento nenhum dos dois, né? O menino se perdeu à frente deles. Sim. Os dois caras se tapeando ali, daqui a pouco na frente caiu um cara. Mas que não teve nada a ver com a história. Mas eles estavam, na verdade, neste momento em 4º e 5º lugar, mas com uma possibilidade muito grande de chegar em pódio, porque justamente esse que caiu estava à frente deles, né? Então o menino perdeu o 3º lugar, um deles poderia estar no pódio. Não foram para o pódio, e os dois, primeiro o Herbert foi desclassificado por atitude antidesportiva, que eles chamaram, e aí depois eles recorreram, e aí o outro também foi, então ambos foram nessa competição. E eles terminaram, então, mesmo que tivesse conseguido o pódio, não valeria, né? O vencedor dessa prova foi o Brian David. Mas tu olhar, esse menino é uma promessa, ele ganha muitas vezes. Tem um espanhol que estava liderando o campeonato, e esse não conseguiu nada. Mas esse Brian e os outros dois eram o chinês e o japonês, não me são japoneses, são da equipe PlayStation, eles são. PlayStation, exato. E eles não conseguem segurar o peso da moto. Eles ficam naquela escoradinha assim, quando começa eles disparam e não param mais. Então foi o 2º e 3º lugar, foram esses japonesinhos da PlayStation, e o primeiro lugar foi o Brian David, né, aqui em Santa Cruz. A próxima etapa vai ser lá em Curitiba, e o Herbert vai estar lá presente. É a etapa que fecha o campeonato, né? Define aí o Herbert, lembrando, não participou de algumas etapas esse ano, mas
tem pontuação aí, realmente a expectativa é pro ano que vem, até em virtude dos patrocínios que ele conseguiu esse final de temporada e tudo mais. A gente aguarda que no próximo ano o Everett possa estar numa equipe mais estabilizada e consiga sim aí dar o seu rumo, de repente, uma equipe só até o final do ano e conseguir bons resultados. E pretensão de mudar de categoria, porque ele diz, conversando com a gente lá no box antes de entrar na pista, ele disse que já está ficando pesado para essa categoria, né? Porque se você vê os menininhos, esse japonesinho que eu falei, eu sou pequeno, né? Mas eles são menores que eu e tem 30 quilos cada um, né? Tem no máximo 40 quilos. Pois é, verdade. E a gente percebeu que tinha um maior, que a gente chamava de mamute, que eu não sei se era o nome, a gente apelidou louco, mas esse aí quase que levou uma volta atrás dos outros, né? É como uma moto que tem menos potência que as outras, a questão do peso do piloto interfere muito, né? É mesmo que eu descer de carrinho de rolimã, né? O levinho e o pesado, né? Como é que vai ser? Então, realmente, tem essa questão, e na moto fica evidente, porque os motores normalmente são os mesmos, porque a cilindrada é a mesma. Então, tu vai acelerar e quem é que vai andar mais é a questão do próprio peso, né? Aí é física, né? Não tem o que fazer. Realmente, então, o Everett fala nas 600 cilindradas, né? Na próxima temporada. Além dele é 600. O que já mudaria a moto e tudo mais, é um outro tipo de pilotagem. Então, o ronco é diferente. Nós vimos o ronco da 600 e depois também da 1000. Meu Deus. Não, aí é gente grande daí, né? Sim, aquela a gente não consegue segurar a moto. Não são só os Pokémon, eles são tão pequenininhos que para comemorar a vitória não é champanhe, é refrigerante. É Guaraná. É isso aí. Maurício Marques que diga. Maurício Marques provou inclusive o Guaraná dos meninos, né? Que beleza. Sabe quando você vê que joga uma bomba no meio e a galera some? Fica um lá? Fica Maurício Marques. Maurício Marques. Eu conheço o Maurício Marques, nosso diagramador aqui do jornal, às vezes faz de fotógrafo, né? Aliás, baita foto. Se você quiser dar uma olhada em fotos aí, ele postando no Face, Maurício Marques. Ele colocou alguma coisa, Tem muitas fotos lá. Isso aconteceu começaram na quinta-feira os treinos, teve sexta, sábado e domingo foi a final. Durante todo o dia, né? Pelo menos das 9 da manhã, 9, 10 da manhã até as 3 e poucas da tarde. Muitas categorias, né, que tem que correr. Então tem a Light, tem a 600, tem a 1000, tem a GPR 250, então é uma série de categorias aí. E tem um intervalo entre uma prova e outra até para questão de arrumar, o warm-up e tudo mais. Então demanda bastante tempo. Toda a estrutura lá, né? Porque também tem o pessoal que vende uma comidinha, tem que vender, né? Então ajuda todo mundo, né? Todo mundo ganha com isso. Isso aconteceu no domingo. Daqui a pouco, em Lajeado, tem o jogo da solidariedade. É pela Série Ouro de futsal, a LAF e a Soeva. Jogo no Complexo Esportivo Márcio, daqui a pouco, 20 horas. Jogo para lotar o ginásio e para lotar as caixas de arrecadação ali, que houve essa questão dessa campanha. As duas equipes abraçaram e tudo mais, então vai ter pontos de recolhimento na entrada do ginásio para recolher roupas, agasalhos, mantimentos, o que for lá. Então vale a pena participar desses dois encontros, assim, da solidariedade e de torcer para lá, porque o jogo é importantíssimo, gente. Já estão falando na última rodada desse primeiro turno da segunda fase. A LAF tem apenas 2 pontos, ainda não venceu, vem de 2 empates contra a Bento e contra a STF jogando em Lajeado, e no segundo turno vai ser a pedreira, porque hoje joga contra a Soeva, no final de semana repete o mesmo adversário, só que em Venâncio Aires, aí depois pega a STF em Teutônia e joga volta em casa com o Bento Futsal. Então é jogo para vencer, porque não dá para esperar mais, porque a LAF hoje está se vendo ali na terceira colocação, estaria eliminada hoje, com a STF em primeiro e a Soeva em segundo. Então é jogo para vencer, para seguir com chance de classificação. A Soeva bancando 4 pontos, né? Isso. Tá à frente da LAF e aí atrás da STF. Isso aí, a STF com 5 pontos, a Soeva 4, a LAF 2 e o Bento só 1. Isso aí. 2 apenas classificam, né? 2 apenas classificam, isso aí. Lembrando que é o primeiro e o segundo, na outra chave também é o primeiro e o segundo, e aí cruza-se para as semifinais da Série Ouro. E se você levar alguma coisa para doar lá, você paga R$10 o ingresso. E se não levar, paga R$15 lá na hora. Mas leva, né? Porque é melhor, mais do que a diferença dos R$5, o que vale é pelo gesto, né? Pelo gesto. Isso vale aí. O fato de a estar gente ajudando. Precisa muito. São pessoas flageladas, tanto lá do Vale do Rio Pardo quanto daqui. E com um detalhe, vai ter sorteio de camiseta dos 2 times, que é um autógrafo da galera e tal.
Opa, bacana. Sempre movimentar. É jogo pra torcida lotar mesmo, é jogão de nível de Liga Nacional aí, Complexo Esportivo da Univates. Daqui a pouco, 20 horas. É isso aí. E o Rafinha foi mesmo pra Itália? Foi mesmo, o Rafinha que tá afastado da LAF desde agosto, né, em virtude de pedir rescisão de contrato e tudo mais, foi envolvido numa novela, Rafinha ia, não ia, recebeu sondagem do futebol italiano, mas o que ele tava, do futsal italiano, mas o que ele estava esperando mesmo era a questão da documentação e tal, para poder embarcar sem maiores problemas, para poder trabalhar em solo italiano. Então, Rafinha Rizzi aí, ex-fixo da LAF, embarcou para a Itália para jogar futsal, mostrar o seu valor lá na Europa. Beleza, mais um cara aqui do Vale que vai, quem sabe, né? Quem sabe aparecer aí para futsal italiano mundo. É grande, futsal Forte, italiano é grande, sim, ao lado do espanhol, acho que são os maiores da Itália. E outro dia nós ainda vimos em convocação o Eli também, do Milan, né? segue, seleção sub-23, a seleção olímpica tem se mantido. Que beleza, que é daqui também da região e também está aparecendo, só que aí no futebol, né? Bom, vale lembrar então, daqui a pouco a LAF e a Soeva, o Clássico da Solidariedade no Complexo Esportivo da Univates. Se quiser deixar o carro com segurança, pague o estacionamento e leve alguma coisa para doar lá, não perecível, material de limpeza e tal, que eles precisam também, né? Supercopa Gaúcha vai ser definida aqui em Lajeado, jogo bote. Ontem surgiu uma fofoquinha e parece que assim, não sei o que, e hoje a fofoquinha tá cravada aí. Realmente, Supercopa Gaúcha, então no próximo sábado e segunda-feira, finados, vai ser a realização dessa competição que define o outro gaúcho classificado para o Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem, né? Então tem essa mobilização aí. O Lajadense é uma das equipes que já tem a vaga garimbada. Os outros 3 equipes vão ser definidos amanhã na partida da final da Copa Valmir Lourusa, envolvendo União Frederiquense, Cruzeiro, São José, Inter. Uma galera está em disputa ainda. Então, saindo esses 3 adversários, os 3 campeões, junto ao Lajadense para 2 jogos, semifinal e a final, para definir quem é o outro gaúcho na Série D do Brasileirão. Quem é torcedor do Lajadense é sempre bom torcer pro Colorado, porque o Colorado sempre tá uma vaguinha garantida Colorado, lá na Série A. A situação do Colorado é difícil, perdeu o primeiro jogo pro São José por 2-0. Coloradinho não passa do Pelotas, não passa São José, não passa de ninguém. Jogo de amanhã é no Beira-Rio, daí deve ter a presença de alguns jogadores aí do time principal, como o Rodrigo Moledo. Opa, pode fazer reforços importantes aí. Pode fazer a diferença então. Isso vai acontecer amanhã, Amanhã, quarta-feira, os 3 jogos para definir. Na verdade, essa questão da Supercopa eu acho que veio em virtude de falta de data e pela proximidade do final do ano, Márcio. Os clubes precisam dar férias para os seus jogadores, para os seus elencos, né? E nada melhor que isso, até visando já o próprio gauchão que inicia em janeiro. Tu tem que dar pelo menos um período aí, na lei trabalhista, né, de um período X de dias, senão tu não tem como voltar. 30 dias eles têm. Exatamente. Então o pessoal já pensa na pré-temporada, que deve se iniciar em dezembro, então tu tem que terminar o negócio de uma vez, porque em novembro já era para estar todo mundo em férias. É isso aí, que momento, férias em novembro, isso é para quem pode, não é todo mundo. Exatamente. Então jogador de futebol pode. Também trabalha esgualé o ano todo, correndo para tudo. É verdade, né? Que momento. Nós vamos voltar, hoje é terça, nós voltamos na quarta-feira. Essa semana não tem Campeonato Brasileiro no meio da semana, mas tem momentos decisivos da Copa do Brasil. Amanhã é o jogo que define os finalistas da Copa do Brasil, São Paulo e Santos, Fluminense e Palmeiras. Pensa, finalzinho aí em Santos e Palmeiras. Lembrando que o primeiro jogo foi 3-1 para o Santos contra o São Paulo, lá no Morumbi, jogo de volta na Vila Belmiro, e o Fluminense fez 2-1 no Palmeiras lá no Rio de Janeiro, jogo de volta lá em São Paulo. Talvez Fluminense e Santos estão encaminhados, exatamente. Bueno, é o que tem para hoje. Nós voltamos na quarta-feira, depois redação informativa para falar sobre essa rodada da Copa do Brasil, o resultado da LAF e a Soeva também, torcendo para a LAF, quem sabe o resultado positivo também, esse jogo da Solidariedade, o clássico daqui a pouco que você vai acompanhar. Até mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.